Além das locomotivas e estradas de ferro, os ingleses exportaram o futebol para o Brasil, que ganhou simpatizantes entre as elites. Por ser de origem inglesa, o vocabulário era no idioma de Shakespeare, como football club, players, shoot, rush, offside, corners, goal, halfback, full, goalkeeper, kick-off, dribbling, training, free kick, penalty, center forward e center halfback. Em Nova Friburgo, o futebol foi introduzido em 1886 pelos padres jesuítas como prática esportiva dos alunos internos do Colégio Anchieta. Tudo indica que foram seus ex-alunos que formaram os primeiros clubes profissionais na cidade, já que conheceram no internato as regras desta novidade esportiva. O jornal A Paz, de 7 de dezembro de 1913, noticiou o primeiro clube de futebol na cidade, formado por rapazes das melhores famílias, como os Spinelli, Sertan, Van Erven, entre outros, ex-alunos do Colégio Anchieta. Fundaram em 26 de abril de 1914 o Friburgo Futebol Clube. Mas a bola logo chegou aos pés das classes populares, que jogavam futebol nos terrenos baldios de seus bairros, conhecida como pelada. Estes rapazes fundaram em 6 de junho de 1914 o Esperança Futebol Clube, inicialmente com o nome de União Futebol Clube. Um grupo se desliga do Friburgo Futebol Clube e forma em 14 de março de 1921 o Fluminense Atlético Clube. O Frifru era uma partida muito disputada na cidade. Em 1925 surge o Clube Sírio-Libanês, patrocinado por imigrantes libaneses. Estas 4 equipes, Friburgo Futebol Clube, Esperança Futebol Clube, Fluminense Atlético Clube e Clube Sírio-Libanês, criaram a Associação Serrana de Esportes Atléticos, posteriormente Liga Friburguense de Desportos, fomentando os campeonatos na cidade. Eis a grande largada do futebol friburguense, os campeonatos interclubes. Posteriormente, começaram a se formar os times de bairro da segunda divisão. Surgem o Serrano Futebol Clube em Olaria, o Esporte Clube de Santa Luísa, no Cônego, o Esporte Clube São Pedro, em Duas Pedras, o Amparo Futebol Clube, o Futebol Clube Conselheiro Paulino, o Esporte Clube Village, o Esporte Clube Saudade, entre muitos outros. Os Jogos dos Industriários estimulou a criação dos times das indústrias têxteis e metalúrgicas na cidade. Um craque no futebol era atraído com uma boa colocação na fábrica para fortalecer o time. Aos domingos, as famílias se dirigiam aos campos de futebol de seus bairros, que se tornaram o mais importante espaço de sociabilidade entre os friburguenses. As moças competiam para serem madrinhas ou rainhas dos clubes. Entrevistei a diretoria do Nova Friburgo Futebol Clube, que vai contar esta interessante passagem da história do futebol na cidade serrana. Em 1925, começa o futebol de Friburgo. Nessa época, haviam apenas 3 clubes em Friburgo. O Friburgo, fundado em 26 de abril de 1914, o Esperança praticamente no mesmo ano, mas só foi oficializado no dia 5 de dezembro de 1915. Em 14 de março de 1921, é fundado, então, o Fluminense Atlético Clube. Para que pudesse ter 4 times em Friburgo, foi criado, então, pela família Aberrame, um 4º time em Friburgo, que deu o nome de Sírio e Libanês. Esse clube foi fundado no dia 11 de 10 de 1925. Então começa aí o Campeonato de Friburgo. Esse campeonato vai até 1979. Os 5 primeiros anos do futebol de Friburgo foram de muita luta, de muita competição e de muita rivalidade. Praticamente os 5 primeiros campeonatos não terminavam. Tantas eram os desentendimentos entre os clubes. Certo? Então durou durante muito tempo. O principal
vencedor do futebol de Friburgo em 54 anos de atividade, de 1925 a 1979, foi o Friburgo Futebol Clube. O Friburgo Futebol Clube conquistou 28 campeonatos. Praticamente ele teve mais do que os outros, todos os clubes juntos. Certo? Esperança, Fluminense, Sírio-Libanês, Serrano, Bom Jardim, Filó, Conselheiro Paulino, todos os clubes. Então o Friburgo se destacou e chegou a um ponto tal que o Sport de Friburgo não ia para frente. Certo? Então, foi então que começaram as fusões. O Friburgo vai se fundir com o Esperança, o Fluminense se fundiu com o Serrano e já tinha feito a incorporação antes, na administração, até com o Siqueirinha, que está aqui presente, do Conselheiro Paulino. Interessante, Janaína, é que, ao mesmo tempo que nós temos esses clubes da primeira divisão, os bairros de Friburgo tiveram os seus times também. O time mais antigo de Friburgo, da segunda divisão, é o Amparo Futebol Clube, fundado em 1922. Depois, os dois clubes de Lumiar e São Pedro da Serra foram criados, todos dois, em 1928, já naquela região de São Pedro da Serra e Lumiar. Aí nós vamos ter o Botafogo, na Chácara do Paraíso, o Saudade, no Baripu, o Village, em 1948, aqui no centro, o Cascatinha, também no Cônego, tanto no Cônego como também em Vila Nova. Tínhamos dois Cascatinha, um no Cônego e o outro em Vila Nova. Enfim, o esporte de Friburgo, ele teve um auge, certo? Então, quando foram feitos depois que houve agora a fusão, a primeira de Friburgo e Esperança, a ideia é para que esse futebol pudesse se destacar, voltar a ter a época de áurea que foi do nosso futebol. Para você ter uma ideia, todos os clubes de Friburgo tinham 4 divisões: infantil, juvenil, segundo quadro e primeiro quadro, certo? E isso começava, os 4 divisões jogavam de 8 horas da manhã até 5 horas da tarde, em todos os campos de Friburgo. Isso foi muito importante. E a gente, então, teve um destaque no Senado. Tanto é que, com o destaque do futebol amador de Friburgo, nós chegamos a ser hexacampeões do estado do Rio de Janeiro de futebol amador. Com o destaque que a gente sempre teve, Friburgo disputou com quase todos os municípios do estado do Rio o campeonato amador e tendo tido total êxito. Então, a sua presença aqui, Janaína, com a sua equipe, para fazer esse registro, a gente gostaria de mostrar isso. Está na hora de que as autoridades municipais de Friburgo apoiem os clubes da cidade para que esses clubes possam reviver o que têm. Não tem apoio nenhum aqui, pelo contrário, eles às vezes até atrapalham a gente, deixam até de cumprir com as coisas, né? É o caso do nosso Friburgo Futebol Clube. Nós somos um clube de utilidade pública, certo? E temos direito a isenções, certo? O nosso presidente do Conselho Diretor, que é uma pessoa preparada nessa área contábil e jurídica, ele sempre fala, né, do absurdo que tem sido cobrar do Nova Friburgo Futebol Clube, certo? O IPTU, quando que, por lei, nós somos isentos. Então, esse momento a gente aproveita, porque nós precisamos realmente de apoio. Nós, no Friburgo, conseguimos sobreviver, mas precisamos também de ter ajuda para que os outros clubes das outras distritos de Friburgo possam crescer também.
Eram os 4 clubes. Friburgo Futebol Clube, Esperança Futebol Clube, Fluminense Atlético Clube e Sírio e Libanês. Começa então o futebol de Friburgo em 1925. Aí eu comentei com você que em 1922 surgiu o primeiro clube da segunda divisão, que foi o Amparo. Então havia, na medida que o time da segunda divisão se destacava, ele passava para a primeira divisão. Então, o primeiro a passar para a primeira divisão foi em 1934, no dia 21 de abril de 1934, o Serrano Futebol Clube passou a participar da primeira divisão do campeonato de Friburgo. O Serrano era do bairro de Olaria, foi fundado principalmente pela família do Olavo Fonseca, o irmão dele, Otávio Fonseca, e toda a família ali. E mais tarde, era a segunda divisão. E eles foram crescendo. Aí veio o Filó Futebol Clube, o Esporte Clube Filó, com apoio da Fábrica para o Esporte Clube Filó. Veio também em 1957 o Conselheiro Paulino, com apoio de José Siqueira, o principal líder agro, né? O seu pai dele, que era o grande produtor de rosas de Friburgo, e depois, mais tarde, o Siqueirinha, que foi também presidente do José Carlos Siqueira, que foi também presidente do Conselheiro e do Esperança Futebol Clube também. Então, esses clubes, você já fez a pergunta, na medida que eles foram surgindo, aí a primeira divisão teve num determinado momento que até o Bom Jardim, que era vizinho nosso, o município de Bom Jardim, veio participar do campeonato. E era um campeonato de casa cheia. Todos esses campos daqui estavam cheios. Em 1957, eu, por exemplo, tinha 18 anos, saí do Juvenil do Friburgo para participar da decisão final no campo do Friburguense Atlético Clube, de uma disputa entre Friburgo e Esperança, em 1957. O Friburgo jogou com Japuru, Tilu e Leone, Portelinha, Roberto e Golinha, Pilingra, eu, Rapizo e Paulo e Dutrinha. Então, nós ganhamos o Esperança com a arbitragem de um árbitro internacional chamado Antônio Viug, da Federação do Rio de Janeiro, que veio a Friburgo para marcar esse jogo. Então, com essa segunda divisão, a cidade foi crescendo. E agora está na hora da gente voltar a ter esses clubes que já têm, com o apoio da empresa ASAF, pode falar de propaganda, não pode? Então a SAF contribui. Então a SAF tem dado esse apoio e os clubes, isso que você falou, de Lumiar, de São Pedro da Serra, de Amparo, de Conselheiro, todos estão participando. E é isso que a gente precisa, que as autoridades de Friburgo entendam que a gente tem que ter esporte. Esporte tira a criança da droga, esporte dá lazer, dá tudo, e saúde, principalmente. Além de Serrano, quais foram outros clubes da disposição? Serrano, Filó, né? Conselheiro Paulino. E Conselheiro Paulino, certo? Você perguntou, é uma pergunta muito interessante, em 1923, um grande friburguense que foi Isídio de Assis, que é fundador do Esperança também, seu Isídio de Assis foi um grande jornalista, era o nosso jornalista, um homem muito ligado à igreja e que apresentava sempre a Ave Maria das 18 horas em nossa cidade. Isídio de Assis criou na fábrica Ipu, certo? Uma equipe de alto nível, a equipe da fábrica Ipu.
Odilá Ginestra, prefeito interventor que administrou o município até 1945, durante quase 10 anos foi um importante mecenas do futebol em Nova Friburgo. O estímulo a esta prática esportiva foi seguido pelos prefeitos que o sucederam, como César Guinle e Amâncio Mário de Azevedo. Os clubes viviam praticamente com a venda de rifas e da renda de sócios contribuintes. A partir da década de 1960, o Friburgo Futebol Clube passou a ter sócios proprietários, que adquiriam títulos do clube. Mas o que mantinha mesmo os clubes era o mecenato, particulares que doavam dinheiro, bens ou serviços. Foram importantes mecenas do futebol em Nova Friburgo as famílias Guinle, Sertã e Almeida. César Guinle doou uma área para o campo do Friburguense Atlético Clube, homenageando seu pai Eduardo Guinle com o nome do estádio. O deputado Álvaro Almeida, empresário da construção civil, foi igualmente um mecenas do futebol. Os jogadores não tinham remuneração fixa, recebendo apenas o bicho, ou seja, um prêmio de acordo com a renda arrecadada nos jogos pelos clubes. Os cartolas compravam o passe de um jogador, doando-lhe, por exemplo, móveis de casa, um fogão ou uma bicicleta. Mas a moeda mesmo era um bom emprego. Quando cobiçavam contratar um jogador de futebol, ofereciam-lhe uma boa colocação em uma indústria ou comércio para jogar no seu time. Primeiramente, bom dia para todos. É um prazer imenso poder estar aqui falando do futebol friburguense, no qual eu já milito há mais de 63 anos de tempo, né? Eu sempre fui tesoureiro do Esperança Futebol. Então, esses clubes, nossos clubes na época, inclusive o Friburgo, que depois fez o aluguel das lojas ali, que sustentavam, né, o Friburgo, ajudavam na manutenção do Friburgo, a todos eles, quem mantinham eram principalmente os chefes de famílias, né? O Esperança tinha a família Puli, tinha a família Tessarouro, a família Bacchini, a família Azevedo, né? E muitos outros, Álvaro de Almeida. Essas pessoas é que faziam a contribuição mensal. Seu Álvaro Pontes também, não posso esquecer dele. Antônio Felipe de Castro, ele começou a jogar futebol no Fluminense Atlético Clube, no juvenil. O irmão dele, chamado Jarjura de Castro, era jogador do nosso juvenil aqui do Friburgo. Ele foi um desses que mais tarde, mas antes dele, havia uma figura que foi fundamental em tudo em Friburgo, que se chama Paulo de Souza Cordeiro. Seu Paulo de Souza Cordeiro, ele foi presidente do Fluminense Atlético Clube durante muitos anos, mas ele era uma pessoa de influência porque ele era imediato a todas as transações do Dr. César Guinle, ex-prefeito e de família tradicional do Rio de Janeiro, fundadores do Fluminense Futebol Clube do Rio de Janeiro e dos grandes clubes do Rio de Janeiro até hoje. Então, o Paulo Cordeiro, muito ligado aos Guinle, ele conseguiu o apoio. Graças a ele, a família Guinle fez doação do campo do Friburguense. O campo que o Friburguense usava era de um senhor rico, que sempre ajudou o Fluminense aqui no Suspiro, onde é hoje o Teatro Municipal. E aí, seu Carlos Castro, né, Valentim?
Carlos de Almeida Castro, que era o proprietário, pediu o terreno porque ele queria fazer negócio. Então, o Paulo Cordeiro foi a pessoa influente, junto com outro friburguense, Baquini, chamado João Caputo. João Caputo era um comerciante da família italiana de Friburgo, e ele, então, junto com Paulo Cordeiro de Castro, foram ao Dr. César Guinle, que doou aquele terreno. E como a seleção brasileira ia participar da Copa do Mundo na Suécia, ela agilizou a construção daquele campo que é hoje. Então é uma doação da família Guinle. E é tão importante isso, porque a família Guinle doou todas aquelas casas populares em frente ali ao campo do Friburguês, doou a igreja de Olaria, doou o campo do Serrano. Tudo isso foi a família Guinle que fez doação. E eu frequentei isso aqui com toda a família Spinelli, dando todo apoio. João Batista Spinelli, Joque Spinelli, Nelson Spinelli, José Vitório Spinelli, né? Todos eles, seu Vitório Spinelli, Vitor Spinelli, todos eles participaram da construção e ajudaram a poder fazer as obras. O Baquini lembrou das nossas lojas, que até hoje mantém. Nós instalamos, construímos 26 lojas aqui. Essas 26 lojas foram com apoio de Narciso de Moraes, Eduardo de Castro, Dr. Mário Sertã, o próprio Raul Sertã também, todos eles participaram de ajuda para que o Friburgo pudesse ter esse patrimônio. Sebastião Vaerve também, toda a família Vaerve, Luiz Vaerve, Conrado Vaerve, que era diretor da Receita Federal, todos eles apoiaram e o Friburgo ganhou da família e foi pago. De vez em quando alguém fica dizendo que isso aqui foi doação. Aqui não tem doação, não. Eu tenho recibo do Friburgo de R$ 18.000 comprado por Mário Sertã desse terreno. Né? Mas depois houve uma divergência familiar, então se acusavam de pontos de vista. Mas, na realidade, o Friburgo comprou esse terreno, certo? E depois houve necessidade, porque as leis do futebol foram modificadas, precisava-se de ampliar esse espaço aqui, que no primeiro momento tinha 9.533 metros quadrados. 9.533 metros quadrados, que foi o terreno inicial. E depois, então, foi preciso que a prefeitura cedesse um espaço ali no fundo e o Correios também. E com isso eles pensam que foi doação. Não foi. Foi apenas para o desenvolvimento do próprio esporte da cidade. Já que o Juca colocou a questão do Dr. Carlos de Almeida Castro, onde funcionava ali no Suspiro, onde é o Teatro Municipal hoje, ali era o Campo do Suspiro, passou a ser o Campo do Suspiro, que era, quem participava do Suspiro era o neto dele, o Carlos Plínio de Castro Casado, que era filho do Aristides Casado, que tem o nome daqui da nossa sede. Então ali funcionou a terceira divisão por diversos anos. E ali tinha times, vocês podem até me lembrar, mas era o Suspiro, o Roquiano, que o próprio Baquini disse que jogou no Roquiano, o Olaria, o Chácara do Paraíso, exatamente, o Grêmio, e haviam 3 divisões. A terceira divisão era composta por esses times que eu citei aqui, mais alguns que talvez me falhe a memória. Mas a segunda divisão também era o São Pedro, o Cascatinha, a Portuguesa, enfim. Então eram 3 divisões. O Prado era da terceira? Não, o Prado era da segunda divisão. Então eram 3 divisões, pelo que me fala. A minha participação no esporte em Friburgo foi mais em função de
de colégio, jogando em seleção do colégio, essas coisas. Mas eu joguei por 2 ou 3 anos no Esperança, mas naquela fase inicial, infantil. E meu pai mandou eu estudar porque era melhor do que jogar futebol. Por isso que eu não continuei, e a minha foto não existe aqui por causa disso. Eu só fiquei nas categorias de base. Os campos de Friburgo. O campo mais antigo é esse aqui, da rua Dante La Ginestra, hoje. Certo? Antigamente chamava General Pedras. Esse terreno foi comprado em 1914 pelos associados do Friburgo Futebol Clube. Depois, o Campo do Esperança foi a família Meyer. Havia família. Nos suíços tem família Meyer e família Meyer. Os Meyer e também da família Monteiro. A família Monteiro, do primeiro presidente do Esperança, Baquini, como é que era o nome dele? Da família do Suspiro, ali, daqui a pouco a gente lembra. Eles foram os donos do terreno do Esperança. Machado, né? O Machado, do senhor Aristides Machado, daquele pessoal todo, que comprou o terreno junto com os Meyer, que moravam nos fundos, a casa dos Meyer, ali no Paissandu. Mais tarde, mais tarde, o Siqueirinha foi presidente do Esperança e era também ligado ao conselheiro. E aí, né, Siqueirinha, foi vendido por você que vendeu o Campo de Esperança. Foi? Guaraci? Aí venderam o Campo de Esperança. Então esse era o Campo de Esperança. O campo do Fluminense Atlético Clube, fundado em 14 de abril de 1921, esse campo do Fluminense, ele era esse que o Valentim acabou de falar, no Suspiro, cedido pela família Castro. Ele não era um mecenas, como você falou. O Aristide Casado, que era genro desse dono do lado do Friburguês, ele é que reformou essa sala aqui, onde nós estamos instalados. Aqui foi Aristide Casado, genro do Carlos Castro. Então, como o seu Castro pediu o terreno do Suspiro, os Guinle, conforme eu havia comentado, o Paulo Cordeiro, o João Caputo, conseguiram que a família Guinle doasse aquele estádio Eduardo Guinle. E aí, o doutor César, como foi o doador do terreno, ele colocou o nome do pai dele. O estádio chama Eduardo Guinle, em homenagem ao pai do doutor César Guinle. O Friburguense Atlético Clube. Era Fluminense Atlético Clube. Ao se fundir com o Serrano, passou a se chamar Friburguense Futebol Clube. Certo? Depois, o Campo do Serrano também foi doado pelo Dr. César Guinle. Mais tarde, esse Campo do Serrano na Olaria, que tem até hoje, ele foi doado também pelo Dr. César Guinle. Mais tarde, um lavrador de rosas no Cônigo, chamado João Januário da Silva, era um homem chamado João Agrião. Esse João Agrião precisou ampliar o campo, como ele tinha um terreno anexo ali em frente à antiga FAO na Olaria, ali onde hoje faz aquelas feiras ali, aí ampliou mais um pouco o Campo do Serrano, certo? E até hoje, aquilo ali já era a hora de o Serrano, o Friburguense não tem recursos para isso, mas já é a hora de se construir ali ou um grande estacionamento, ou um grande prédio, para que a população de Olaria pudesse até ter uma feira mais decente, certo? Aquele espaço ali, já é a hora para isso. Mas também esse é o Campo do Serrano. O Filó não tinha campo. Aí a fábrica de Filó cedeu um terreno anexo à fábrica na parte de trás
que agora retornou para a própria fábrica, né? A parte lá da Filó. Em Conselheiro Paulino, é uma história que o Siqueirinha conhece bem. Ele foi, o campo do Conselheiro, lá embaixo, havia um senhor espanhol que chegou a Friburgo, foi morar lá na Vilagem. Foi lá meu vizinho, lá na Vilagem. Chamava-se José Alvarez Alvarez. Não, José Alvarez Alvarez. Gomes também. Mas também é José Alvarez. Então, Então, casado com Dona Hermínia, certo? CPF 050 769 5787. Aí, esse seu José Alvarez, que era proprietário de uma olaria para a construção de tijolos em Conselheiro Paulino, seu José Alvarez, que gostava muito de futebol, até foi uma injustiça muito grande, que no dia que o Brasil ganhou de 6-0 na Copa do Mundo da Espanha, Brasil, a Copa do Mundo, Maracanã foi construído para que o Brasil pudesse ser a sede da Copa do Mundo. Então, ao construir o Maracanã, a Copa foi aqui e o Brasil ganhou a Espanha de 6-0. Coitado, picharam a casa do espanhol lá na Vilagem toda com o resultado do jogo. Mas ele era um homem tão bom, religioso, e ele então, para você ter, Janaína, você conhece, sabe de quem que ele era avô? Do Zuri. O Zuri da televisão, né? Ele era avô do Zuri. Então, esse seu José Alvarez, ele doou esse terreno para lá, para o Conselheiro. Ele foi ampliado e depois vieram outras famílias para Conselheiro Paulino, principalmente a família Motrone, que eram construtores. E aí eles foram dividindo aquelas áreas e foi muito controvertida o espaço de ocupado desde a fundação, desde que depois houve a fusão e que foi apropriada aquela área, né? Custou até para acertar a parte jurídica e imobiliária daquela região. Na segunda divisão, havia na Chácara do Paraíso o campo do Botafogo, certo? Mais tarde, o prefeito Paulo Azevedo doou uma área para o Botafogo porque as famílias do centro ali da chácara queriam se apropriar dos seus terrenos. E aí foi construído ali, na Chácara do Paraíso, um pouco mais distante, o campo do Botafogo, né? A mesma coisa aconteceu no Campo do Coelho. O espaço lá no Campo do Coelho foi também o prefeito Paulo Azevedo que cedeu todas essas áreas, elas de Duas Pedras, que você falou. O de Duas Pedras, num determinado momento da nossa história, ali onde nós temos a polícia militar, atrás ali, até Duas Pedras, era o campo de aviação de Friburgo. Nós tínhamos um campo de aviação que vinha da Ponte de Ferro, ali na entrada da General Osório, até Duas Pedras. E para fazer esse campo depois, que houve a mudança para ligar Duas Pedras até a General Osório, aí acabou o campo e o São Pedro ficou sem campo ali. Então, foi feita uma doação de um terreno em cima lá da igreja. O campo do São Pedro hoje é por trás da igreja ali. Você sobe a rua São Pedro e vai lá em cima, está lá o campo do São Pedro, uma área muito bonita, muito arrumada. Esse é o São Pedro. O Santa Luzia, que o Edinho estava lembrando ali, é um campo que era do Cascatinha. Ele existe até hoje. Ele fica, você sai da Via Expressa, dobra à direita e vai logo em seguida, indo para a Vargem Grande, né? Ali, vai encontrar o campo, né? O campo do Santa Luzia ali. O Saudade teve um campo também, e hoje tem um campo lá perto no Cordoeira, né? Parque Santa Elisa, por ali,
né? Como é o nome daquele estádio? Na, Napoleão Barbosa, que foi um dos líderes ali da região. Então, o estádio, que é um estádio do antigo Saudade. O Rocchiano era mais social do que esportivo. Depois, o Rocchiano foi um dos principais destaques da terceira divisão. Junto com o Grêmio, eram os principais da segunda divisão e o Olaria também, que se destacava. Aí, num determinado... Suspiro também, né? Aí, o que aconteceu? Aconteceu que precisou ampliar a escola de Emerval Barbosa Moreira. O Rocchiano, então, perdeu sua sede e, como não tinha sede, o Paulo Azevedo, quando prefeito, cedeu aquele espaço que o Rocchiano soube aproveitar. E, nessa época, nós fazíamos parte do Colégio Nossa Senhora das Graças, junto com o Padre Miele, e o Padre Miele um dia me chamou e falou assim: Juca, nós não podemos deixar o Serrano acabar, não podemos deixar o Rocchiano acabar, nós temos que fazer alguma coisa para apoiar esses clubes aqui do país. Felizmente, o grupo da Olaria, e quando houve a fusão do Serrano com o Fluminense, boa parte da turma que era do Serrano, em vez de ir para o Fluminense, foi para o Serrano, para o Rocchiano, né? E, felizmente, construíram um espaço muito bem aproveitado, certo? Ali na Via Expressa, que é o Rocchiano Futebol Clube. Friburgo e Esperança sempre foram dois grandes rivais no esporte. Então, no primeiro momento, pensou-se em fazer uma fusão e era presidente do Friburgo na época o Walter Ferreira, era conhecido Walter Barbante. Era uma pessoa muito dedicada ao clube, foi contador das firmas Spinelli e ele estava à frente do clube, junto com o grupo do Leone, que também era um líder, e até hoje, né, dentro do Friburgo Futebol Clube. Então marcou-se uma reunião, um jantar no Hotel Busque, entre dirigentes do Friburgo e dirigentes do Fluminense. O Fluminense foi para essa reunião lá no Hotel Busque com Paulo Cordeiro, Prudêncio Miranda, Antônio Felipe Decache e Benício Valadares. Esses quatro foram para um jantar no Hotel Busque. Pelo Friburgo foi escolhido o Zarif, o Galdino Eujaique, o Virgílio Laginestra, que era o chamado Binha, irmão do Dante Laginestra, prefeito, e eu, certo? Mas nem eu, nem o Binha, nem Zarif, nem Galdino, na época, fazíamos parte da diretoria do Friburgo. Então, nós não tínhamos, nós estávamos ali apenas como dirigentes antigos e interessados
no Friburgo Futebol Clube. Nós não tínhamos como agir porque nós não éramos da diretoria que estava em atividade. Então houve essa reunião e o Pinha, esse Virgílio... Não, eu participei. Não tinha poder. Aí, então, nem eu, nem Zarif, nem o Pinha e nem o Galdino Eljai. Era uma reunião para poder tratar do assunto. O que nós vamos fazer? Aí o Pinha, a primeira proposta do Pinha, como a reunião era entre Friburgo e Fluminense, Esperança não estava na jogada. O Pinha falou assim, nós não podemos deixar o Esperança de fora. Nós temos que fazer uma fusão dos 3 clubes. O Fluminense, o Esperança e o Friburgo. Os 3 principais clubes da cidade. Não se falava nem em Serrano também. Aí, nesse momento que nós estávamos lá nessa reunião, isso aconteceu, ficou decidido que ia se procurar, então, o pessoal do Esperança para fazer uma reunião mais ampla. Aconteceu que o Benício Valadares era um vereador influente e era um jornalista que tinha participação total no jornal A Paz, jornal tradicional da cidade. O Benício comentou, numa das colunas, que havia tido uma reunião entre Friburgo e Fluminense para se fazer a fusão. O pessoal do Friburgo que estava aqui se sentiu ofendido. Tinha razão, né? Porque nós 4 que estávamos lá não éramos dirigentes do Friburgo da época. Então não tínhamos que estar. Nós fomos ali para conversar, para passar depois a bola para os dirigentes, o Walter, o Leônio, o pessoal do Friburgo, para poder fazer a fusão dos 3. Conclusão, o pessoal do Friburgo aqui não quis mais saber da fusão com o Fluminense, porque havia uma grande divergência política entre Fluminense e Friburgo por causa de um jogador que o Friburgo contratou e que desagradou o Fluminense, certo? Então havia uma rixa muito grande na época entre Friburgo e Fluminense. Então, um grupo do Friburgo, liderados pelo Leone, pelo Franco Lobianco, que era do Esperança, resolveram então dar início a essa fusão de Friburgo e Esperança. Essa reunião para a fusão, custou a ser realizada. No dia 16 de setembro de 1979, a reunião foi realizada no Clube de Xadrez. Compareceram 190 associados. Desses 190 associados, 145 foram a favor da fusão. 34 votaram contra e 11 votaram em branco. Você vê que havia uma divergência. Apenas 76% dos presentes aprovaram a fusão de Friburgo com Esperança. 34 votaram contra e 11 votaram em branco. Então, isso foi feito e começou, então, agora tomar as medidas necessárias. Esqueceu-se Fluminense e ficava Friburgo e Esperança para organizar a coisa. Isso era 1979. O primeiro presidente escolhido para ser presidente do Conselho Diretor foi o líder bancário Oswaldo Zarif, que era gerente do Banco União de Banco. E para presidente do Conselho Deliberativo, um líder do Esperança, que era o Dr. Olof Reis. Então, a fusão começou com Oswaldo Zarif como presidente do clube e Dr. Olof como presidente do Conselho Deliberativo. Aí o nome foi dado de novo a Friburgo Futebol Clube. O Zarif me escolheu para ser vice-presidente administrativo
da primeira diretoria dessa fusão. Eu fui o primeiro presidente desse conselho. Então foi feita essa fusão. O Decache, que era do Fluminense, e vendo que o Fluminense estava praticando para trás dessa fusão, resolveu então procurar o Serrano, como ele tinha uma ligação muito grande com um político chamado Sebastião Pacheco, conhecido Tião Procópio. Ele procurou o Sebastião Pacheco, procurou o Carlinhos Fonseca e mais uns líderes do Serrano, Olavo, na época, né? E eles, então, fizeram a fusão do Serrano com o Fluminense. E do resultado dessa fusão surgiu um novo nome, Friburguense Atlético Clube, certo? Não, disputava, mas não sei se... Eles se fundiram depois de Friburgo Esperança. Para poder confundir com a gente. Por isso que entraram no campeonato estadual. Aí realmente ficou de... aí realmente, né, é mais ou menos a história assim, entende? E aí, como o... não, mas aí o Nova Friburgo, no caso o nosso clube aqui, o Nova Friburgo se fundiu com Esperança. O espaço em Conselheiro Paulino era muito grande, mas precisava de muita obra para poder ficar como está hoje, certo? Então, as diretorias foram se sucedendo, que na realidade era assim: Zarif seria o primeiro presidente e o Dr. Olof o presidente do conselho. 2 anos depois, o presidente do conselho seria do Esperança e o presidente do deliberativo seria do Friburgo. Então, aí o Guaraci Botelho, que era do Esperança, assumiu a presidência do clube e o Dalton Caristiato, que era ligado ao Friburgo, assumiu a presidência do Conselho Deliberativo. Certo? Nesse inteirinho, entra muito o lado político, certo? Esse Álvaro de Almeida é uma figura política, um empresário. Ele era um empresário do Rio de Janeiro, que ganhou muito bem a vida. Ele foi quando da construção do estádio do Maracanã, ele era um empresário do ramo de madeiras. E ele foi um dos fornecedores para a construção do estádio do Maracanã. Ele ganhou bom dinheiro, ficou numa situação relativamente boa, era um homem muito educado, muito fino, correto nas suas coisas. Ele, seu Álvaro de Almeida, veio para Friburgo. Aqui em Friburgo, ele conheceu Amâncio Azevedo e se tornaram 2 grandes nomes na nossa política, Álvaro de Almeida e Amâncio Azevedo, e foram ligados ao Esperança Futebol Clube. O auge do futebol em Nova Friburgo foi entre 1940 e 1970. A Rádio Friburgo incrementou o futebol na cidade nas vozes de locutores como Rodolfo Abud com os programas Resenha Esportiva e Esporte no Ar. Em 1980, o futebol em Nova Friburgo se profissionalizou para participar dos campeonatos nacionais. O time profissional, o Nova Friburgo Futebol Clube, foi resultado da fusão entre o Friburgo Futebol Clube, o Esperança Futebol Clube e a incorporação do Esporte Clube Conselheiro Paulino. Mas a decisão de formar um time profissional não teve muito êxito.
De acordo com o memorialista Ângelo Ruiz, desapareceu a cultura do futebol e dos clubes locais onde os jogadores saíam das fábricas, do comércio, dos bancos e se transformavam em celebridades na cidade. Atualmente, o Nova Friburgo mantém uma escolinha para crianças e estimula o futebol de mesa, promovendo inclusive campeonatos. Possui um parque aquático em Conselheiro Paulino para os seus associados e as tradicionais peladas também ganham destaque no campo de futebol society do Nova Friburgo Futebol Clube. O Nova Friburgo Futebol Clube tem intenção de restabelecer o seu time e promover os campeonatos locais.